Amigas e amigos, a cada lance no xadrez político da direita, na busca de um caminho, de um rumo para um processo político mais consolidado na condução do golpe, essa tal de pinguela que o Fernando Henrique Cardoso vem falando, a ponte para o futuro do Michel Temer, enfim, a essência é isso, é a transição, é assim que eles tratam a questão. A cada lance desse xadrez vai ficando mais evidente ainda a necessidade de uma frente ampla, da frente ampla que eu venho falando aqui. Não é uma frente voltada para o processo eleitoral tão somente, é uma frente que transcende as eleições, é uma frente que possibilite uma compreensão mais aprofundada do que representa o golpe. Não é um piquenique. A direita não ia dar o golpe em 2016 e deixar as condições favoráveis para que o povo retome o poder em 2018 no processo eleitoral. Seria ingenuidade a gente acreditar nisso. Trata-se de uma frente que procure mobilizar todos os setores que de alguma forma ou de outra manifestam discordância com o golpe ou a importância de se enfrentar o golpe e vai acumulando forças, somando forças. É uma frente que apresente ideias para a sociedade, que debata com a sociedade, que mobilize setores importantes da sociedade, os setores democráticos, progressistas, populares, patrióticos, que fure o bloqueio da mídia, esse bloqueio criminoso, essa censura criminosa desse cartel mafioso que controla a mídia brasileira. Uma frente, portanto, de múltiplos aspectos, que atenda à tática de se isolar as vias do autoritarismo, as vias do golpismo. E a gente vê nesses movimentos, aí, nesses xadrez, a gente vê isso nitidamente. Tem aí, por exemplo, o caso desse Hélio Gaspari, que eu conheço muito bem, já tive embates com ele, 2 embates, um dos metroviários, quando eu era diretor de imprensa do Sindicato dos Metroviários, uma mentira deslavada que ele falou sobre uma greve feita pelos trabalhadores do metrô, e uma outra mais grave ainda, uma mentira que ele publicou sobre o assassinato do Carlos Danielli, de quem eu escrevi a biografia. Foi assassinado aqui no DOI-CODE de São Paulo pelo Carlos Brilhante Ustra, esse assassino, junto com a sua equipe de assassinos. E ele publicou, o Hélio Gaspari, nos seus livros, ele tem uma série aí sobre a ditadura, publicou uma versão, 2 versões na verdade, mentirosas, as duas, dizendo que houve enfrentamento, de uma forma que procura difamar a figura do Carlos Nicolau Danielli. Escrevi, e ele não só escreveu nos seus livros, como publicou um artigo na Folha de São Paulo reafirmando essas mentiras, falando especificamente do assassinato do Carlos Danielli. É uma infâmia, é uma indecência. Eu escrevi para o ombudsman da Folha de São Paulo, na ocasião, desmascarando, desmentindo a versão dele, claramente uma mentira, com dados e fatos. Eu pesquisei isso, fui a fundo na pesquisa desse assassinato, porque eu considero um assassinato emblemático do que representou os latrocidas de 64, aquele regime dos latrocidas de 64. O ombudsman publicou a minha versão, e o Hélio Gaspari escreveu para o ombudsman reafirmando a sua mentira. Portanto, eu parto do pressuposto de que é um jornalista desonesto. Aí, na sua última coluna, que ela é publicada simultaneamente na Folha de São Paulo e no O Globo, ele lança a candidatura de um juiz. Ele fala do Joaquim Barbosa, diz que é um destemperado e tal, e lança o Luiz Roberto Barroso, esse ator da Globo que eu venho falando aqui no STF. Lança também a possibilidade do Sérgio Moro, com aquela discurseira lavajatista, de um moralismo de prostíbulo bem típico, do comportamento desse Hélio Gaspari e da mídia de uma maneira geral, dizendo que a Lava Jato mudou o cenário político do país, que agora pode ter uma contraofensiva que destrua todo o trabalho que foi feito. Ou seja, é aquela história, é um discurso claramente tentando dar legitimidade para esse Estado fascista, esse grupo de corruptos, que se constituiu aí para fazer a condução política, fazer o cerne, funcionar como cerne, como a essência do processo político golpista, que é o espectro da Operação Lava Jato que eu tenho falado aqui. Ou seja, esse discurso moralista, que não pode prevalecer a impunidade, mesmo atropelando as leis, o Estado Democrático de Direito, serve para os outros. Para eles não serve. Eles fazem o que fazem, e a gente sabe muito bem o que eles fazem. Nessa mídia, por exemplo, está aí o caso da Globo, Está aí o caso da Globo. Agora, nesse caso aí da FIFA, das
denúncias e a Globo soltando comunicados e mais comunicados, dizendo, não, eu sou inocente, não fiz nada. Isso aí é fichinha perto do que a gente sabe do que representa o Grupo Globo. Também tem falado isso aqui. Um grupo mafioso, né, criado lá na ditadura militar. Ele foi fortalecido, na verdade, já existia o jornal o Globo, aí criou-se um gigante exatamente para funcionar como porta-voz oficioso do regime dos latrocidas de 64, tudo maracutaias, mais de 100 empresas, uma imbricada na outra, ninguém sabe onde termina uma e começa a outra, rolo fiscal para todo lado, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, enfim, um grupo, uma facção criminosa poderosíssima que nós temos aqui no Brasil. E a gente pode observar como isso funciona, como o Grupo Globo funciona, como eles escalam seus colunistas, editorialistas, comentaristas como o braço do espectro da Operação Lava Jato. Já não tem lá, não basta os boquirrotos da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, tem a turma do Grupo Globo e outros satélites do Grupo Bandeirantes, por exemplo, está cheio deles. Jovem Pan e etc. Funcionando aí como os principais acusadores, nos processos aí das maracutaias, da indústria da delação premiada lá da Operação Lava Jato, de ocultação de corrupção, de ocultação de Caixa 2, etc, etc. Tudo isso que eu venho comentando aqui. São exemplos que eu quero lembrar aqui para a gente observar um outro aspecto importante, como eles criaram braços exatamente em pontos estratégicos, em Brasília, com aquele juiz lá, o Valisney, e lá no Rio de Janeiro com o juiz Marcelo Bretas. Observem que no Rio de Janeiro a coisa ganhou uma dimensão maior, porque a Globo tem interesses lá. O governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ex-presidenta Dilma Rousseff fizeram muitas obras lá, muitas coisas. Não é à toa que eles fortaleceram esse ramo da Lava Jato lá, com as mesmas práticas torpes, de ocultação de corrupção. A Globo fazendo acerto de contas lá. Isso é sintomático, é importante a gente observar isso. Agora... E não para, a história, a rosca sem fim. Tem um editorial do Globo, por exemplo, que ele termina assim: aspecto positivo é que a limpeza em curso no Rio de Janeiro permite a reconstrução da vida política no Estado em bases saudáveis. Cabe a forças políticas fluminenses cumprir essa tarefa em 2018. Olha, é uma confissão clara do que eu estou falando aqui. Fazendo politicagem. E a coisa vai mais fundo, se a gente for analisar. Aí tem mais um caso que é importante a gente lembrar, que são esses depoimentos aí do Fernando Henrique Cardoso lá nos Estados Unidos, falando de populismo, falando que o populismo pode chegar no Brasil. Ele não distingue aí o que é populismo, mas certamente ele está falando do Lula, está falando do Jair Bolsonaro, eles põem nessa categoria. Não entra aí a questão ideológica, que é a questão fundamental de tudo. Ele diz aqui, por exemplo, do Charles de Gaulle, na França, que depois da Segunda Guerra Mundial uniu o país, reconstruiu e tudo mais. Naquele processo, tinha a ascensão do projeto social-democrata, de um Estado forte, de um Estado com conteúdo social. Em muitos aspectos, podemos até considerar a adoção de princípios socialistas nas políticas públicas, de educação, de saúde, da administração do orçamento. Tinha um processo de guerra. Houve um processo de enfrentamento da guerra, um espectro de combate à guerra que se formou a partir do combate que se travou na frente oriental entre a União Soviética e a Alemanha nazista, as potências ditas democráticas do Ocidente tentando jogar a Alemanha nazista para cima da União Soviética, na ilusão de que, com isso, eles acabariam com o regime socialista na União Soviética. Tem todos esses aspectos que precisam ser considerados. Não se trata disso que o Fernando Henrique Cardoso está falando aqui. É uma verborragia, a propaganda ideológica. Quando se trata de questões mais essenciais, eles já procuram os artifícios. É a pregação aí de seita que eu tenho falado aqui, da corrupção, todo mundo é corrupto, tem um mundo político, tem a turma que caiu do céu, o espectro da Operação Lava Jato, a turminha da Operação Lava Jato caíram do céu, são todos santos, que vão limpar o país, livrar o país, como disse o Hélio Gaspari. E a manipulação política e ideológica corre solta. E aí eles colocam exatamente nessa categoria de populismo. Que a economia tem ciências que precisam ser observadas, que o país vai quebrar e vai afundar se não tiver reforma da Previdência,
né, que a esquerda não pode voltar ao poder porque a populista vai fazer políticas públicas que comprometem o orçamento, aquela história do equilíbrio que eu já comentei, o equilíbrio no orçamento, tirar dinheiro de um lado do orçamento para jogar no outro, né, da farra financeira. Tem toda uma retórica aí, né, que precisa ser enfrentada, e isso só é possível ser enfrentado com essa tática que eu comentei aqui. Furar o bloqueio desse monopólio criminoso, desse cartel mafioso, fazer a interação com a sociedade, apresentar ideias e mobilizar amplos setores da sociedade no sentido de esclarecer e de fazer o enfrentamento com o golpe. Esta é uma questão essencial. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima. Se inscreva se você ainda não é inscrito, né? Quero ver se a gente faz aí mais uma arrancada, né, de inscritos aqui neste canal, de inscritos neste canal. Um abraço.